Eduardo Almeida nunca perdia. Não nos negócios, não na vida, não contra ninguém. Ele era o tipo de homem que entrava em uma sala e a dominava, que falava e o mundo ouvia, que exigia respeito não porque o merecia, mas porque o impunha. Um titã do mercado imobiliário brasileiro, ele construíra um império de concreto e aço, de arranha-céus que cortavam o céu de São Paulo e resorts que brilhavam nas praias do Nordeste. Sua presença era como o sol escaldante do sertão, sufocante, impossível de ignorar. Mas agora, sentado na cabine de primeira classe de um voo de São Paulo para o Rio de Janeiro, ele estava prestes a cometer um erro que faria seu império desmoronar como uma árvore atingida por um raio. Ao seu lado, uma mulher indígena, Mariana Tapajós, ocupava o assento 2B, alheia ao fato de que sua mera existência estava prestes a desencadear a queda de um rei. Eduardo, com seu terno italiano feito sob medida e seus sapatos de couro que reluziam como o ouro, parou abruptamente ao vê-la. Seus lábios se apertaram em uma linha fina e um murmúrio baixo escapou de sua boca. Não, isso não está certo. Ele não sabia, mas esse voo não era apenas uma viagem. Era o começo do seu fim. A cabine de primeira classe exalava exclusividade, o tipo de ambiente onde Eduardo Almeida se sentia em casa. As poltronas de couro costuradas à mão, o tilintar delicado de taças de cristal, o aroma suave de champanhe caro, tudo isso confirmava que ele estava entre os seus, entre a elite. Ele ajustou os punhos da camisa, os abotoadores de ouro brilhando sob a luz suave da cabine, e caminhou até o assento 2A, esperando o conforto habitual de um voo tranquilo. Mas então ele a viu. Mariana Tapajós estava lá, sentada com uma postura ereta, digna, como uma guardiã de uma floresta ancestral. Sua pele morena reluzia sob a iluminação da cabine, e ela usava um vestido que misturava o moderno com o tradicional, uma saia longa de algodão tingido com urucum, um cinto trançado com fibras de buriti e uma blusa de linho impecavelmente cortada. Um colar de sementes e penas pendia em seu pescoço, um símbolo de sua herança indígena do povo Tapajós, do coração da Amazônia. Em seu colo, um tablet repousava, e seus dedos longos deslizavam pela tela com uma graça natural, como se ela estivesse traçando os caminhos de um rio. Eduardo congelou. Seus olhos se estreitaram, e ele sentiu um aperto no peito. Não, ele pensou. Isso não era o seu mundo. Não era o seu espaço. Ela não pertencia ali. Uma comissária de bordo, clara, jovem, loira e ansiosa para agradar, aproximou-se com um sorriso profissional. Boa noite, Sr. Almeida. Posso ajudá-lo com algo? Eduardo não respondeu de imediato. Seu olhar permaneceu fixo em Mariana, como se esperasse que ela, ao perceber seu erro, se levantasse e cedesse o lugar. Ela não o fez. Finalmente, ele virou-se para Clara, a voz cortante. Sim, há um erro aqui. Clara piscou, confusa. Desculpe-me, senhor, mas... Este assento, Eduardo interrompeu, apontando com um aceno seco para o 2B. Era para estar vazio. Clara consultou rapidamente seu tablet, verificando a lista de passageiros. Não, senhor, a disposição dos assentos está correta. A senhorita Tapajós... Eduardo bufou já irritado. Então me mude para outro lugar. Clara hesitou, sentindo a tensão crescer. Sinto muito, Sr. Almeida, mas a primeira classe está com capacidade total. Não há outros assentos disponíveis. As narinas de Eduardo se dilataram. Você espera que eu sente aqui? Sua voz era um trovão baixo, carregada de desdém. Clara engoliu em seco, percebendo os olhares curiosos de outros passageiros que começavam a se virar. Mariana, no entanto, permanecia impassível, seus olhos fixos na tela do tablet, como se Eduardo não existisse. Isso o enfureceu ainda mais. Com licença, ele disse, agora diretamente para ela, a voz mais afiada. Mariana finalmente levantou o olhar. Seus olhos eram calmos, profundos, como um lago na floresta que escondia segredos antigos. Sim, ela respondeu, a voz suave, mas firme. Eduardo cruzou os braços, inclinando a cabeça como se explicasse algo óbvio. Você está na primeira classe. Mariana ergueu uma sobrancelha, os lábios curvando-se em um leve sorriso. Estou ciente. Eduardo riu, uma risada curta e seca, cheia de condescendência. Eu não sabia que estavam distribuindo upgrades tão livremente.
O tom era venenoso, insinuando que ela não merecia estar ali. Mariana não se abalou. Seu sorriso permaneceu, mas havia um brilho desafiador em seus olhos. E eu não sabia que a ignorância ainda estava tão na moda. Alguns passageiros sufocaram risadas. A mandíbula de Eduardo se contraiu. Você sabe quem eu sou? Ele disparou, dirigindo a pergunta mais para Clara do que para Mariana. Clara, visivelmente desconfortável, respondeu em um sussurro. O senhor é o senhor Almeida, senhor. Exatamente, ele retrucou, a voz ganhando volume. E acha aceitável que eu tenha que lidar com esse inconveniente? Clara hesitou, sem saber como responder. Mariana, por outro lado, voltou ao seu tablet, como se a conversa não valesse seu tempo. Com licença. Eduardo insistiu, agora mais alto. Se está tão desconfortável, senhor Almeida, a classe econômica está disponível, Mariana disse calmamente sem tirar os olhos da tela. A ousadia dela o pegou desprevenido. Os passageiros ao redor murmuraram, alguns sorrindo, outros balançando a cabeça em aprovação. Um homem algumas fileiras atrás, João, um músico de rua que por um golpe de sorte conseguira um assento na primeira classe, riu baixo e murmurou, essa mulher é fogo. Eduardo cerrou os punhos, o rosto contorcendo-se de raiva. Ele não estava acostumado a ser desafiado, muito menos por alguém que, aos seus olhos, não tinha o direito de estar ali. Com um gesto teatral, ele tirou do bolso um frasco de perfume caro e borrifou-o no ar entre eles, o cheiro almiscarado invadindo o espaço. Nossa, alguns odores são insuportáveis, ele murmurou, alto o suficiente para que ela ouvisse. Mariana apertou os dedos ao redor do tablet, mas não disse nada. Seus olhos, porém, brilharam com uma intensidade que Eduardo não percebeu. Os motores do avião rugiram e a aeronave começou a taxiar pela pista. Eduardo não estava satisfeito. Ele se recostou na poltrona, puxando o celular e discando um número, falando alto o suficiente para que metade da cabine ouvisse. Sim, você acredita nisso? Paguei pela primeira classe e deixaram qualquer um entrar. Sem padrões, sem classe. Daqui a pouco vão permitir capoeiristas de rua aqui dentro. Ele lançou um olhar de soslaio para Mariana, esperando uma reação. Nada. João, o músico, não aguentou. Chega, cara, ele disse, a voz firme. Eduardo virou a cabeça lentamente, como se só agora o tivesse notado. Como é? Você está se humilhando. João continuou, os olhos castanhos brilhando com indignação. Para de tratar as pessoas como lixo. Eduardo riu, uma risada lenta e exagerada. Você quem é? Um sambista de esquina que ganhou na loteria? João sorriu sem se abalar. Talvez, mas pelo menos eu tenho respeito. Outros passageiros murmuraram em concordância. Dona Lúcia, uma senhora idosa sentada algumas fileiras à frente, virou-se em seu assento. Ela era uma ex-professora, com cabelos grisalhos presos em um coque elegante e um olhar que parecia enxergar através das pessoas. Isso não é opinião, meu jovem, ela disse, a voz calma, mas cortante. É só falta de educação. Mais risadas abafadas ecoaram pela cabine. Eduardo sentiu o chão sob seus pés tremer, não pelo avião que decolava, mas pela sensação familiar de estar perdendo o controle. Ele forçou um sorriso tentando recuperar a compostura. Vocês são muito sensíveis hoje em dia, ele disse acenando com a mão. Não se pode nem expressar uma opinião sem a multidão politicamente correta a atacar. Dona Lúcia balançou a cabeça. Não é sensibilidade, querido, é decência. O avião alcançou sua altitude de cruzeiro, o ronco dos motores se estabilizando em um zumbido constante. Eduardo tamborilava os dedos no apoio de braço, a raiva crescendo dentro dele. Não era apenas o fato de ter que sentar ao lado de Mariana. Era a completa falta de deferência. Ela não mostrava medo, não se encolhia, não demonstrava a menor inferioridade. Em vez disso, ela o desafiava com sua calma, sua compostura. E pior, os outros passageiros riam dele. Ele não podia deixar isso passar. Inclinando-se ligeiramente para ela, ele baixou a voz, o tom carregado de veneno. Você acha que é melhor que eu? Mariana não olhou para ele. Acho que deveríamos aproveitar o voo em silêncio. Eduardo riu, sem humor. Silêncio? Que bonitinho. Mas sabe o que é engraçado em pessoas como você? Ele arrastou as palavras, inclinando a cabeça como se a estudasse.
Vocês conseguem um pouco de dinheiro, um pouco de privilégio, e de repente pensam que pertencem aqui, que são iguais. Mariana finalmente virou a cabeça, seu olhar firme, impenetrável. Senhor Almeida, ela disse, a voz fria como o vento da floresta ao amanhecer. Cuidado com o que diz. Há testemunhas. Eduardo sorriu, desafiador. Testemunhas? E o que você planeja fazer? Postar no Instagram? Chamar isso de crime de ódio? Mariana sustentou seu olhar por um momento antes de suspirar, como se ele a estivesse cansando. Eu planejo ignorá-lo. A mandíbula de Eduardo se contraiu. Não, ele não seria ignorado. Clara, a comissária reapareceu, o sorriso cuidadosamente neutro. Posso oferecer algo para beberem? Uísque, Eduardo disparou. Puro. Água, por favor, Mariana disse, a voz calma. Quando Clara se virou para sair, Eduardo chamou-a de volta. E certifique-se de que meu copo não esteja contaminado. Alguns passageiros se entreolharam chocados. Mariana permaneceu imóvel, mas Eduardo notou a tensão em sua mandíbula. Bom, ele pensou. Finalmente uma reação. Clara voltou momentos depois com as bebidas, colocando o uísque de Eduardo diante dele e entregando a água para Mariana. Enquanto pegava o copo, uma ideia mesquinha, infantil, mas irresistível, passou pela mente de Eduardo. Com um movimento displicente, ele inclinou o copo, derramando o líquido âmbar na saia de Mariana. Um suspiro coletivo percorreu os passageiros próximos. Mariana colocou o tablet de lado lentamente, olhando para a mancha que se espalhava pelo tecido tingido de urucum. Então ela ergueu os olhos para Eduardo. Ops! Ele disse fingindo inocência. Um pouco de turbulência. O silêncio que se seguiu era pesado. Clara correu para a frente, os olhos arregalados. Meu Deus, me desculpe, vou pegar alguns guardanapos. Não precisa, Mariana interrompeu, a voz firme. É só uma saia. Eduardo riu. Essa é a atitude. Afinal, acidentes acontecem. Mariana pegou um guardanapo, limpando a mancha com uma paciência deliberada. Ela não mostrava raiva, apenas aquela mesma compostura inquietante que o irritava desde o início. Isso deveria tê-lo satisfeito, mas não satisfez. Ele precisava que ela reagisse, que perdesse a calma. Inclinando-se mais perto, ele sussurrou. Pessoas como você não pertencem aqui. Nunca vão pertencer. Desta vez Mariana reagiu. Não com palavras, não com raiva, mas com um sorriso. Era pequeno, quase imperceptível, mas perigoso. Eduardo sentiu um arrepio. Antes que pudesse reagir, outra voz cortou a tensão. Chega. Era João, o músico, agora de pé, os olhos brilhando com indignação. Você já passou dos limites. Eduardo virou-se, o rosto vermelho de raiva. E você quem é para me dizer o que fazer? João não recuou. Sou alguém que não tolera gente como você. Dona Lúcia acrescentou, sua voz ecoando pela cabine. Comportamento vergonhoso. Outros passageiros murmuraram em concordância, e Eduardo sentiu algo novo. Dúvida. Ele abriu a boca para retrucar, mas antes que pudesse, a supervisora de voo, uma mulher de meia-idade chamada Sandra, apareceu ao lado de um homem uniformizado, o copiloto. Há algum problema aqui? Sandra perguntou, o tom firme. Eduardo cruzou os braços. Sim, há um problema. Estou sendo assediado por essas pessoas sem motivo. O copiloto o encarou impassível. Senhor, recebemos várias reclamações sobre seu comportamento. Eduardo riu incrédulo. Reclamações? Me expulsar do voo por existir? Sandra o encarou. Não, senhor Almeida, mas podemos removê-lo por assédio, má conduta e comportamento desordeiro se isso continuar. Eduardo sentiu o peso de todos os olhares sobre ele. Seu pulso acelerou. Isso é ridículo, ele sibilou. Mariana, pela primeira vez, falou diretamente para ele, a voz suave, mas afiada. O que é ridículo, senhor Almeida, é você achar que pode se comportar assim sem consequências. Seu sorriso era o mesmo, calmo, mas agora carregado de algo mais, certeza. Sandra olhou para Mariana. Senhorita Tapajós, se precisar de mais assistência, por favor nos avise. Eduardo ficou rígido. Senhorita Tapajós? Mariana inclinou a cabeça, graciosa. Estarei bem, obrigada. Com um último olhar de advertência, Sandra e o copiloto voltaram para a frente da cabine.
Eduardo afundou em sua poltrona, humilhado. Os outros passageiros se viraram, mas o dano estava feito. Ele não sabia quem ela era, mas pela primeira vez, sentiu que havia subestimado gravemente Mariana Tapajós. E enquanto o avião cortava o céu noturno, uma sensação inquietante crescia em seu peito. O jogo não estava mais em suas mãos. O ar na cabine de primeira classe estava carregado, como o céu antes de uma tempestade na Amazônia. Eduardo Almeida, o homem que sempre se via como um titã intocável, sentia o peso de algo novo, algo que ele não podia controlar. A humilhação de momentos atrás ainda queimava em seu peito, mas ele se recusava a ceder. Ele era Eduardo Almeida, dono de um império de concreto que moldava o horizonte de São Paulo, um homem que dobrava o mundo à sua vontade. No entanto, ao seu lado, Mariana Tapajós permanecia calma, como uma árvore centenária que resistia aos ventos mais ferozes. Seus olhos escuros, profundos como os rios de sua terra natal, estavam fixos no tablet, mas havia uma leve curva em seus lábios, um sinal de que ela sabia algo que ele ainda não compreendia. Eduardo tamborilava os dedos no apoio de braço, a raiva crescendo como uma fogueira alimentada por gravetos secos. Ele não podia, não iria, deixar que uma mulher indígena, alguém que ele considerava tão abaixo de si, o fizesse parecer um tolo. Mas, enquanto a cabine parecia se fechar ao seu redor, com os olhares dos passageiros e o silêncio dos comissários, uma verdade inquietante começava a se formar. Ele não estava mais no comando. E como as histórias contadas pelos anciãos do povo Tapajós, onde a floresta sempre encontra um jeito de equilibrar as coisas, a tempestade silenciosa estava prestes a desabar sobre ele. Eduardo se recostou na poltrona, forçando um sorriso arrogante enquanto tentava recuperar o controle. Ele não podia deixar que os outros percebessem sua inquietação. Pegando o celular, ele fingiu discar um número, falando alto o suficiente para que todos na cabine ouvissem. Sim, é um pesadelo absoluto, ele disse, a voz cheia de desdém. Paguei uma fortuna por essa primeira classe, e olha só o que me colocaram ao lado. Ele lançou um olhar de soslaio para Mariana, esperando que suas palavras a ferissem. Sabe, é como se tivessem aberto as portas do mercado livre e deixado qualquer um entrar. Onde está o padrão? Onde está a exclusividade? Mariana não reagiu. Seus dedos continuavam a deslizar pela tela do tablet, como se as palavras dele fossem apenas o zumbido de um inseto. Isso o enfureceu ainda mais. Ele continuou, elevando o tom. Sério, da próxima vez vou exigir que verifiquem os passageiros antes de me colocarem ao lado de alguém inadequado. Ele enfatizou a última palavra, esperando finalmente arrancar uma resposta. Nada. Mariana permaneceu impassível, como se ele fosse irrelevante. João, o músico de rua sentado algumas fileiras atrás, não aguentou mais. Ele se inclinou para a frente, a voz firme, mas com um toque de humor que lembrava os improvisos de um sambista nas ruas do Rio. Cara, você não cansa de cavar o próprio buraco? Eduardo virou a cabeça lentamente, os olhos estreitados. Você, de novo, não aprendeu a ficar quieto? João sorriu, sem se intimidar. Aprendi a tocar violão e a falar quando vejo alguém se comportando como um babaca. Alguns passageiros riram abafadamente. Dona Lúcia, a ex-professora idosa, balançou a cabeça em aprovação, murmurando para si mesma. Esse menino tem coragem. Eduardo cerrou os punhos, sentindo o controle escapar como areia entre os dedos. Você acha que pode me desafiar? Sabe quem eu sou? João deu de ombros, recostando-se na poltrona. Sei que você é o cara que tá fazendo papel de ridículo nesse voo. O murmúrio dos passageiros cresceu, uma onda de desaprovação que parecia ecoar o espírito coletivo das comunidades brasileiras, onde a injustiça nunca passava despercebida. Eduardo abriu a boca para retrucar, mas antes que pudesse, Clara, a comissária, reapareceu, o rosto tenso. Senhor Almeida, posso oferecer algo mais? Eduardo a encarou, a voz fria. Você pode me trazer um assento ao lado de alguém que valha o meu tempo? Clara hesitou, lançando um olhar rápido para Mariana, que permanecia alheia à provocação. Senhor, eu já expliquei que... Então você é inútil, Eduardo cortou, a voz gélida. Devo falar com seu supervisor? Clara corou, visivelmente desconfortável, mas antes que pudesse responder, outra voz interrompeu. Deixe a moça em paz.
Era Pedro, um jovem empresário sentado do outro lado do corredor. Ele tinha cerca de 30 anos, com óculos de armação fina e um olhar sério que sugeria alguém que sabia mais do que dizia. Você já causou problemas suficientes. Eduardo riu, uma risada forçada que soava mais como um rosnado. E você é quem? O defensor dos fracos e oprimidos? Pedro ajustou os óculos, sem se abalar. Sou alguém que sabe que sua empresa, Almeida Construções, está sob investigação por lavagem de dinheiro e desmatamento ilegal na Amazônia. Um silêncio pesado caiu sobre a cabine. Os olhos de Eduardo se arregalaram por uma fração de segundo, antes que ele recuperasse a compostura. Isso é calúnia, ele sibilou. Você não tem ideia do que está falando. Pedro sorriu, um sorriso pequeno mas afiado. Tenho sim, e acho que a senhorita Tapajós também sabe. Todos os olhares se voltaram para Mariana, que finalmente levantou os olhos do tablet. Ela não disse nada, mas seu silêncio era mais poderoso do que qualquer palavra. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se a floresta inteira estivesse observando-o, julgando-o. Tentando recuperar o controle, ele pegou o copo de uísque que Clara havia trazido e tomou um longo gole, o líquido queimando sua garganta. Vocês todos, ele disse, apontando para os passageiros ao redor. Acham que podem me intimidar? Eu construí um império, eu sou intocável. Mariana pela primeira vez falou diretamente para ele, a voz suave, mas carregada de autoridade, como uma líder tribal falando em um conselho. Senhor Almeida, o senhor já ouviu a história do jaguar que se achava dono da floresta? Eduardo franziu a testa confuso. O quê? Mariana inclinou a cabeça, os olhos brilhando com uma sabedoria ancestral. Era um jaguar forte, orgulhoso, que caçava sem piedade e achava que nada podia desafiá-lo. Mas um dia, ele provocou a floresta inteira. As árvores, os rios, os outros animais. E a floresta pacientemente esperou. Quando ele menos esperava, as raízes o prenderam, os rios o engoliram e os pássaros cantaram sua queda. A floresta sempre vence, senhor Almeida. Os passageiros ficaram em silêncio, absorvendo a história. João, o músico, começou a dedilhar suavemente seu violão, uma melodia lenta e melancólica que parecia ecoar a sabedoria de Mariana. Dona Lúcia sorriu murmurando: Essa mulher carrega o espírito dos antigos. Eduardo riu, mas era uma risada nervosa, sem convicção. Que história bonitinha, mas eu não sou um jaguar e você não é a floresta. Mariana sorriu, um sorriso que parecia dizer que ele estava exatamente onde ela queria. Não sou eu quem decide isso, senhor Almeida, é a vida. Eduardo cerrou os dentes, a raiva misturando-se com uma inquietação crescente. Ele não sabia o que ela queria dizer, mas algo em sua voz, em sua calma, o fazia sentir como se estivesse caminhando para uma armadilha. De repente, Clara reapareceu, acompanhada por Sandra, a supervisora de voo. Sandra segurava um tablet, e sua expressão era grave. Senhor Almeida, ela disse, a voz firme. Temos uma mensagem urgente para o senhor. Eduardo franziu a testa, o coração acelerando. Que mensagem? Sandra entregou o tablet, e Eduardo o arrancou de suas mãos, os olhos percorrendo a tela. Era um e-mail da diretoria da Almeida Construções. O assunto dizia: notificação urgente, alterações na estrutura executiva. Ele abriu o e-mail, o estômago revirando. As palavras saltaram da tela como facas. Com efeito imediato, Eduardo Almeida é removido de sua posição como CEO da Almeida Construções. A decisão foi unânime pelo Conselho, após a aquisição majoritária da empresa pela Tapajós Investimentos. Todos os acessos a contas corporativas, ativos e privilégios foram revogados. No final, em letras nítidas, estava a assinatura: Mariana Tapajós, CEO interina, Almeida Construções. Eduardo ficou paralisado, sua respiração ficou rasa, e o tablet tremia em suas mãos. Não, ele murmurou, a voz rouca. Isso é impossível. Os passageiros ao redor começaram a murmurar, alguns trocando olhares de surpresa, outros sorrindo como se já soubessem o que estava por vir. João parou de tocar o violão, inclinando-se para a frente com um sorriso travesso. Parece que o jaguar acabou de tropeçar nas raízes, hein? Eduardo ignorou-o, os olhos fixos em Mariana. Como? Ele exigiu, a voz trêmula. Como você fez isso?
Mariana inclinou a cabeça, o colar de sementes tilintando suavemente. Você deveria prestar mais atenção às pessoas que considerem significantes, Sr. Almeida. Elas têm o hábito de surpreender. Antes que ele pudesse responder, o interfone crepitou, e a voz do capitão ecoou pela cabine. Senhoras e senhores, aqui é o capitão falando. Gostaríamos de aproveitar este momento para reconhecer uma passageira muito especial a bordo hoje. Eduardo franziu a testa confuso. Não é sempre que temos a honra de receber alguém cuja liderança está transformando indústrias, cuja visão está construindo um futuro mais justo e cuja presença inspira respeito em todos que a conhecem. Estamos orgulhosos de ter conosco a senhorita Mariana Tapajós, a nova CEO interina da Almeida Construções e fundadora da Tapajós Investimentos, uma empresa dedicada à preservação da Amazônia e ao empoderamento das comunidades indígenas. A cabine explodiu em aplausos. Primeiro foram as palmas de Dona Lúcia, seguidas por João, que bateu palmas com entusiasmo, e então Pedro, Clara e até mesmo outros passageiros que até então haviam permanecido em silêncio. Eduardo mal ouviu. Sua visão estava embaçada, seu peito apertado. Almeida Construções, ele murmurou, a voz falhando. Minha empresa. Mariana sorriu, corrigindo-o suavemente. Era sua empresa. Os murmúrios na cabine cresceram, alguns passageiros rindo, outros balançando a cabeça em descrença. Eduardo sacudiu a cabeça, recusando-se a aceitar. Você está mentindo, ele disse, a voz tremendo. Mariana apenas deu uma risada baixa, calma, devastadora. E no fundo, Eduardo sabia que era verdade. Ele olhou para o tablet novamente, tentando encontrar uma falha, uma explicação. Como isso havia acontecido? Ele construíra a Almeida Construções do zero, enfrentara concorrentes, destruíra adversários. Ele era a empresa, não havia como. Ele parou, os olhos fixos no nome Tapajós Investimentos. De repente, flashes de notícias que ele ignorara voltaram à sua mente. Uma empresa nova, liderada por uma mulher indígena, comprando ações de grandes corporações, investindo em sustentabilidade, desafiando o status quo. Ele nunca dera importância. Por que daria? Era apenas uma causa nativa, algo para os jornais sensacionalistas. Mas agora, ele percebia tarde demais que Mariana Tapajós não era apenas uma mulher. Ela era uma força. Eduardo jogou o tablet no colo, as mãos trêmulas. Isso não acaba aqui, ele disse, a voz rouca. Meus advogados. Mariana o interrompeu, a voz doce mas afiada. Seus advogados trabalham para mim agora, Sr. Almeida. Um suspiro coletivo percorreu a cabine. Pedro riu, balançando a cabeça. Nossa, isso é melhor que qualquer novela. Dona Lúcia murmurou algo sobre justiça divina. João começou a dedilhar o violão novamente, agora uma melodia mais animada, como uma celebração improvisada. Eduardo sentia o mundo girar ao seu redor. Ele tentou pegar o celular, desesperado para fazer uma ligação, mas a tela mostrava sem sinal. Ele olhou ao redor, os olhos arregalados, procurando alguém que pudesse ajudá-lo. Ninguém se moveu. Ninguém se importou. De repente, Sandra, a supervisora, reapareceu, segurando um envelope. Senhor Almeida, ela disse, a voz fria. Isto é da equipe jurídica da Tapajós Investimentos. Eduardo arrancou o envelope de suas mãos, rasgando-o com dedos trêmulos. Dentro, havia uma carta formal. A partir deste momento, todas as contas pessoais associadas a Eduardo Almeida foram congeladas, pendentes de revisão. O acesso a fundos corporativos, opções de ações e privilégios executivos foi revogado indefinidamente. As palavras ecoaram em sua mente. Congeladas. Indefinidamente. Seu celular, seus cartões, seus ativos, tudo estava perdido. Ele não tinha nada. Ele, Eduardo Almeida, o homem que construíra um império, agora não tinha nem o dinheiro para pagar um café. Ele olhou para Mariana, o rosto contorcido de fúria e desespero. Você acha que ganhou? Ele sibilou. Mariana inclinou a cabeça, o colar de sementes refletindo a luz da cabine. Não se trata de ganhar, Sr. Almeida. Trata-se de equilíbrio. A floresta sempre encontra um jeito. Antes que ele pudesse responder, o interfone crepitou novamente. Senhor Almeida, disse o capitão, a voz firme. Fomos informados de sua situação.
Ao aterrissarmos, a segurança do aeroporto o escoltará para fora da aeronave. Eduardo congelou. Escoltar? Ele ecoou, a voz falhando. O capitão continuou. Além disso, por diretiva da Tapajós Investimentos, o senhor está permanentemente banido de todas as companhias aéreas afiliadas, propriedades e subsidiárias da empresa. As palavras foram como um golpe final. Banido. Não apenas de sua empresa, mas de todos os luxos que ele considerava garantidos. Voos privados, hotéis 5 estrelas, lounges exclusivos. Tudo desaparecido. Eduardo afundou na poltrona, o rosto pálido, os olhos fixos em nada. Mariana terminou de ajustar o cinto de segurança, preparando-se para a descida. Ela olhou para ele uma última vez, a voz baixa, quase gentil. Aproveite o resto do voo, Sr. Almeida. E enquanto o avião começava a descer, Eduardo Almeida sentiu pela primeira vez o peso de sua própria insignificância. A tempestade silenciosa havia chegado, e ele estava no centro dela. O mundo de Eduardo Almeida desmoronava como uma árvore seca atingida por um machado. O rugido dos motores do avião, agora iniciando sua descida rumo ao Rio de Janeiro, parecia ecoar o colapso de tudo o que ele havia construído. Sua respiração era irregular, os dedos crispados no apoio de braço, o coração batendo descompassado enquanto as palavras do capitão ainda ressoavam em sua mente. Ao aterrissarmos, a segurança do aeroporto o escoltará para fora da aeronave. Além disso, por diretiva da Tapajós Investimentos, o senhor está permanentemente banido de todas as companhias aéreas afiliadas, propriedades e subsidiárias da empresa. Banido. Congelado. Despojado de seu império, de sua riqueza, de sua própria identidade. Ele, Eduardo Almeida, o homem que moldara cidades com suas mãos, agora não era nada além de um passageiro derrotado, preso em uma poltrona de primeira classe que, ironicamente, já não lhe pertencia. Ao seu lado, Mariana Tapajós permanecia serena, como uma anciã da floresta que observava o equilíbrio da natureza se restabelecer. Seu colar de sementes e penas brilhava sob a luz suave da cabine, um símbolo de sua conexão com a terra, com os ancestrais, com uma força que Eduardo nunca compreendera. Ele a encarou, os olhos ardendo de raiva, desespero e algo novo: medo. Você não pode fazer isso, ele sussurrou, a voz rouca, quase suplicante. Mariana apenas sorriu, um sorriso calmo, mas afiado como a ponta de uma flecha. Eu já fiz, Sr. Almeida. A floresta sempre encontra seu caminho. E enquanto o avião descia, Eduardo percebeu que sua queda não era apenas o fim de um voo, era o fim de tudo o que ele era. A cabine de primeira classe, outrora um santuário de luxo e exclusividade, agora parecia um palco onde Eduardo era o protagonista de uma tragédia que ele mesmo escrevera. Os passageiros, antes apenas espectadores, agora eram testemunhas de sua ruína, seus murmúrios e olhares carregados de uma mistura de satisfação e desprezo. João, o músico de rua, dedilhava suavemente seu violão, improvisando uma melodia que lembrava um samba de roda, como se estivesse celebrando a justiça que se desenrolava diante de todos. Dona Lúcia, a ex-professora de cabelos grisalhos, observava com um brilho nos olhos, como se visse a realização de uma profecia. Pedro, o jovem empresário, ajustava os óculos, um sorriso discreto curvando seus lábios, enquanto trocava mensagens em seu celular, provavelmente já espalhando a notícia da queda de Eduardo. Até Clara, a comissária, movia-se com uma confiança renovada, livre do peso das ameaças de Eduardo. Mas o verdadeiro centro da cabine era Mariana, cuja presença parecia encher o espaço como o aroma de ervas queimadas em um ritual indígena. Ela não precisava gritar, não precisava se impor. Sua força estava na calma, na certeza de que a justiça, como os rios da Amazônia, sempre encontrava seu curso. Eduardo tentou se recompor, endireitando-se na poltrona, mas seus movimentos eram rígidos, como os de um animal ferido. Ele pegou o celular novamente, os dedos trêmulos enquanto tentava, mais uma vez, encontrar um sinal. Nada. Isso é fraude, ele murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Eu construí aquela empresa. Eu sou a Almeida Construções. Mariana virou a cabeça lentamente, os olhos fixos nos dele, e sua voz era suave, mas carregada de uma autoridade que o fez estremecer.
Você construiu uma empresa sim, senhor Almeida, mas a construiu sobre mentiras, corrupção e a destruição da terra que pertence a todos nós. Você achou que poderia saquear a Amazônia, enganar comunidades, subornar autoridades e nunca pagar o preço. Mas a floresta não esquece, e eu também não. Os passageiros ficaram em silêncio, absorvendo suas palavras. Dona Lúcia inclinou-se para a frente, a voz firme, mas cheia de emoção. Minha avó era do povo tupi, e ela me contava histórias sobre os guardiões da floresta. Eles não usam armas, não precisam de ouro. Eles carregam a verdade, e a verdade sempre vence. Ela olhou para Mariana com respeito, como se reconhecesse nela o mesmo espírito de seus ancestrais. João parou de tocar o violão por um momento, apontando para Eduardo. Você ouviu a senhora, cara. Sua arrogância te derrubou. Não foi a senhorita Tapajós. Foi você mesmo. Eduardo cerrou os punhos, o rosto vermelho de fúria. Vocês todos, ele rosnou, apontando para os passageiros. Acham que podem me julgar? Eu sou mais importante do que todos vocês juntos. Sua voz ecoou pela cabine, mas ninguém se intimidou. Em vez disso, uma jovem passageira, Ana, que até então havia permanecido em silêncio, riu baixo. Você não é mais importante que ninguém aqui, senhor Almeida. Só está gritando mais alto. O comentário arrancou risadas de outros passageiros, e Eduardo sentiu o chão sob seus pés desmoronar ainda mais. Ele virou-se para Mariana, os olhos faiscando. Você acha que isso é o fim? Eu vou te destruir. Meus contatos, meus recursos. Mariana o interrompeu, a voz firme mas calma, como o murmúrio de um rio antes de uma cachoeira. Seus contatos já escolheram um lado, senhor Almeida. E não foi o seu. Quanto aos seus recursos, bem, você já viu o e-mail. Ela apontou para o tablet, que agora repousava no colo de Clara, a comissária, que o segurava como se fosse uma prova de crime. Eduardo engoliu em seco, sua mente girando em busca de uma saída. Ele tentou lembrar os nomes dos diretores da Almeida Construções, homens que ele moldara, que ele controlara com promessas de riqueza e poder. Como eles poderiam traí-lo? Como poderiam escolher ela? Mas então ele lembrou. Mariana não era apenas uma mulher. Ela era a Tapajós Investimentos, uma força emergente que unia comunidades indígenas, investidores éticos e ativistas ambientais. Ela havia construído uma rede que ele subestimara, uma rede que agora segurava as rédeas de seu império. De repente, Sandra, a supervisora de voo, reapareceu, acompanhada pelo copiloto, um homem alto com uma expressão impassível. Senhor Almeida, Sandra disse, a voz fria e profissional. Recebemos outra comunicação da Tapajós Investimentos. Ela entregou uma folha impressa, e Eduardo a arrancou de suas mãos, os olhos percorrendo as palavras com desespero. Era uma ordem formal. Eduardo Almeida está proibido de acessar quaisquer propriedades, serviços ou afiliados da Tapajós Investimentos, incluindo, mas não se limitando a, companhias aéreas, hotéis, resorts e lounges executivos. Esta decisão é permanente e irrevogável. Ele amassou o papel, o rosto contorcido de raiva. Vocês não podem fazer isso! Ele gritou, a voz ecoando pela cabine. Eu sou Eduardo Almeida. Eu tenho direitos. Sandra o encarou sem piscar. O senhor perdeu esses direitos quando decidiu desrespeitar as leis, as pessoas e a terra. Os passageiros murmuraram, alguns rindo, outros balançando a cabeça em descrença. João começou a tocar uma nova melodia, agora mais animada, como um frevo que evocava a energia de um carnaval de rua. Ele improvisou uma letra, sua voz ecoando pela cabine. O rei caiu, o povo cantou, a floresta sorriu, a justiça chegou. Os outros passageiros bateram palmas, acompanhando o ritmo, e a cabine se transformou em uma celebração improvisada, como se todos ali fossem parte de uma roda de samba que honrava a vitória de Mariana. Até Clara, a comissária, sorriu, incapaz de esconder sua satisfação. Dona Lúcia pegou a mão de Ana, a jovem passageira, e disse: É isso que acontece quando a terra fala. Ela nunca fica em silêncio por muito tempo. Ana assentiu, os olhos brilhando. Mariana é como Yara, a mãe das águas. Ninguém a desafia sem pagar o preço. Eduardo sentia o ar faltar. Ele olhou ao redor desesperado, procurando um aliado, alguém que pudesse salvá-lo, mas todos os rostos na cabine estavam contra ele. Até Pedro, o jovem empresário, parecia estar enviando mensagens freneticamente.
provavelmente informando o mundo sobre a queda de Eduardo Almeida. Você não entende, Eduardo disse, a voz trêmula voltando-se para Mariana. Eu construí tudo isso. Eu lutei, eu sangrei por aquela empresa. Mariana inclinou a cabeça, os olhos fixos nos dele. E enquanto você construía seu império, Sr. Almeida, você destruiu aldeias, desmatou florestas, expulsou famílias de suas terras. Você achou que a Amazônia ficaria em silêncio? Que as comunidades que você explorou esqueceriam? Eu sou apenas a voz delas. A verdadeira força vem da terra. As palavras dela eram como uma flecha envenenada, e Eduardo sentiu o veneno se espalhar por seu corpo. Ele abriu a boca para responder, mas nada saiu. Sua mente estava em colapso, incapaz de processar a realidade. Ele, o homem que sempre vencera, agora era um ninguém. Seus cartões de crédito, suas contas bancárias, seus jatos privados, seus apartamentos de luxo, tudo havia sido arrancado dele. Ele tentou se lembrar de como tudo começara, de como ele subestimara Mariana Tapajós desde o momento em que a viu. Ele pensara que ela era apenas uma mulher indígena, alguém que não pertencia ao seu mundo. Mas agora ele via a verdade. Ela não apenas pertencia, ela dominava. O interfone crepitou novamente, e a voz do capitão cortou o ar. Senhoras e senhores, estamos iniciando nossa descida final para o Rio de Janeiro. Pedimos que todos permaneçam em seus assentos e apertem os cintos. Senhor Almeida, reiteramos que a segurança estará esperando por você ao desembarque. Eduardo sentiu um frio na espinha. Ele olhou para o papel amassado em suas mãos, depois para Mariana, que agora ajustava o cinto de segurança com uma calma irritante. Você não vai se safar disso, ele sussurrou, a voz quebrada. Mariana virou-se para ele, o colar de sementes tilintando suavemente. Senhor Almeida, a justiça não é sobre se safar, é sobre equilíbrio. Você tirou da terra, das pessoas, do futuro. Agora, a terra está cobrando de volta. A cabine explodiu em aplausos mais uma vez, os passageiros batendo palmas como se estivessem em uma festa de São João, celebrando a vitória da justiça. João aumentou o ritmo do violão, agora tocando uma melodia vibrante que parecia convocar o espírito do Brasil. O Brasil das florestas, dos rios, das comunidades que resistiam contra a ganância. Dona Lúcia enxugou uma lágrima murmurando, é assim que os ancestrais sorriem. Ana, a jovem passageira, pegou o celular e começou a gravar, provavelmente para compartilhar a história com o mundo. Pedro olhou para Eduardo e disse, com um tom seco, talvez agora você aprenda que o dinheiro não compra respeito. Eduardo afundou na poltrona, o rosto pálido, os olhos fixos no vazio. Ele não sentia mais raiva, apenas um vazio esmagador. Tudo o que ele era, o poder, a riqueza, a influência, havia desaparecido em um único voo. Ele tentou imaginar o que aconteceria ao desembarcar. A segurança o arrastaria para fora do avião, os flashes das câmeras o cegariam, as manchetes o destruíram. Magnata cai. Eduardo Almeida perde império em escândalo. Ele podia ver tudo, e isso o aterrorizava. Mas o que mais doía era a certeza de que ele não tinha ninguém para culpar além de si mesmo. Sua arrogância, sua ganância, sua crença de que poderia pisar em qualquer um sem consequências. Tudo isso o levara àquele momento. O avião tocou o solo com um solavanco suave, e os passageiros começaram a se preparar para desembarcar. Mariana pegou seu tablet, guardou-o na bolsa e ajustou o colar de sementes com um gesto delicado. Ela olhou para Eduardo uma última vez, a voz tão suave quanto o murmúrio de uma brisa na floresta. Aproveite a classe econômica, Sr. Almeida. Ou quem sabe a pé. É uma longa caminhada quando se perde tudo. Com isso, ela se levantou, a saia tingida de urucum, ainda marcada pelo uísque que ele derramara, mas sua dignidade intocada. Os outros passageiros a observaram com admiração, alguns até se levantando para cumprimentá-la, como se ela fosse uma líder tribal entrando em uma aldeia. Eduardo permaneceu sentado, incapaz de se mover. A cabine esvaziou-se lentamente, os passageiros saindo com sorrisos e conversas animadas, como se tivessem testemunhado um momento histórico. João passou por ele, o violão nas costas, e deu um tapinha no ombro de Eduardo. Boa sorte, cara. Você vai precisar. Dona Lúcia passou em seguida, lançando-lhe um olhar de pena. A vida ensina, meu jovem. Espero que você aprenda. Até Clara, a comissária,
Olhou para ele com uma mistura de alívio e desprezo antes de se afastar. Quando a segurança finalmente entrou na cabine, dois homens uniformizados com rostos impassíveis, Eduardo não resistiu. Ele se levantou, as pernas trêmulas, e seguiu-os para fora do avião, os olhares dos funcionários do aeroporto queimando em suas costas. Enquanto Mariana caminhava pelo corredor do desembarque, o colar de sementes tilintando como um cântico ancestral, ela parou por um momento e olhou para o céu noturno através de uma janela. A floresta sempre encontra seu equilíbrio, ela murmurou, como se falasse com os espíritos de seus ancestrais, e com um último passo, ela desapareceu na multidão, deixando para trás um homem quebrado e um império em ruínas. Para Eduardo Almeida, a queda havia apenas começado. Para Mariana Tapajós, a jornada de restaurar a justiça estava apenas começando. A história de Eduardo Almeida e Mariana Tapajós, contada em O Império que Caiu em um Voo, transcende o simples relato da queda de um homem poderoso. Ela é uma parábola moderna que ressoa com a sabedoria ancestral dos povos indígenas do Brasil, um lembrete de que a terra, como uma mãe paciente, sempre busca o equilíbrio. Em um mundo onde o sucesso é frequentemente medido por riqueza e status, essa narrativa nos convida a refletir sobre valores profundos, enraizados na cultura indígena brasileira. Respeito, humildade e conexão com algo maior que nós mesmos. Ao mergulharmos nas emoções que essa história desperta e nas lições que ela oferece, podemos encontrar ensinamentos valiosos para transformar nossas vidas, guiados pelo espírito da floresta que nunca se cala. A trajetória de Eduardo, com sua arrogância desmedida, e a resiliência de Mariana, com sua força silenciosa, nos mostram que a justiça, como um rio, sempre encontra seu caminho, e que cada um de nós tem o poder de escolher entre semear harmonia ou colher a própria ruína. O primeiro sentimento que a história evoca é uma mistura de indignação e satisfação. Assistir Eduardo Almeida humilhar Mariana Tapajós por sua origem indígena, por ousar ocupar um assento na primeira classe que ele considerava seu, desperta uma raiva que ecoa experiências vividas por muitos de nós. Quem nunca sentiu o peso de um olhar de desprezo, de uma palavra que diminui nossa existência por causa de nossa etnia, classe ou cultura? A atitude de Eduardo reflete uma mentalidade ainda presente em cantos do Brasil, a crença de que dinheiro e poder conferem superioridade. Sua arrogância é como o machado que corta a floresta sem remorso, ignorando que cada golpe tem um preço. Mas Mariana, com sua calma inabalável, é como uma árvore centenária que resiste ao vento mais feroz. Sua dignidade diante das provocações me lembra as histórias dos meus avós, que enfrentaram discriminações com a cabeça erguida, confiando que a verdade sempre prevalece. Essa resiliência toca o coração, pois reflete a força dos povos indígenas, que, apesar de séculos de opressão, continuam a lutar com uma sabedoria que vem da terra. Conforme a narrativa avança, a indignação se transforma em satisfação. O momento em que Mariana é revelada como a nova CEO da empresa de Eduardo, a mente por trás de sua queda, é uma catarse que faz o peito vibrar. Não é apenas a vitória de uma mulher indígena contra um magnata. É a vitória da verdade sobre a arrogância, da comunidade sobre o individualismo. Esse instante ressoa com o conceito indígena de equilíbrio, onde a natureza pune aqueles que a exploram sem respeito. Senti um orgulho imenso, como se os espíritos dos ancestrais estivessem celebrando junto com os passageiros da cabine. A história nos mostra que a paciência e a estratégia, tão valorizadas nas culturas nativas, podem derrubar até os impérios mais sólidos. Mariana não precisou gritar ou se vingar. Ela usou sua inteligência e sua conexão com a terra para restaurar a justiça. Esse momento é um lembrete de que, como nas lendas indígenas, a floresta sempre tem a última palavra. A queda de Eduardo, no entanto, também desperta uma reflexão melancólica. Ele não é apenas um vilão, é um espelho de nossas próprias fraquezas. Sua arrogância nasceu da ilusão de que ele era intocável, uma ilusão que todos nós, em algum momento, podemos alimentar. Ver sua derrota não é apenas motivo de celebração, mas também um alerta. O que estamos construindo em nossas vidas? Estamos plantando sementes de respeito ou cavando nossa própria ruína? Essa dualidade de emoções, raiva, satisfação, orgulho e introspecção,
faz da história um convite para olharmos para dentro e para a terra que nos sustenta. Eduardo perdeu tudo porque esqueceu que ninguém é maior que a natureza, que a ganância sempre cobra seu preço. Sua tragédia é um aviso para que não sigamos o mesmo caminho. A primeira lição que extraio é a importância da humildade. Na cultura indígena brasileira, como entre os povos tapajós, a humildade não é fraqueza, mas um reconhecimento de que somos parte de um todo maior: a floresta, a comunidade, os ancestrais. Eduardo falhou porque se colocou acima dos outros, ignorando que sua riqueza vinha da exploração da terra e das pessoas. Para aplicar isso na vida, precisamos nos perguntar: como tratamos aqueles que consideramos inferiores? No trabalho, na família ou na rua, a humildade nos ensina a ouvir, a respeitar e a reconhecer o valor em cada pessoa, independentemente de sua origem ou status. Um pequeno gesto, como ouvir um colega com atenção ou ajudar um vizinho, pode criar raízes de harmonia que crescem com o tempo. A segunda lição é sobre resiliência e paciência. Mariana não reagiu às provocações de Eduardo com raiva, mas com uma calma estratégica, como uma caçadora que espera o momento certo. Essa atitude reflete a sabedoria indígena de que a justiça não precisa ser imediata. Ela é como uma semente que germina no tempo certo. Em nossas vidas, enfrentamos injustiças e desafios que nos tentam a explodir ou desistir. Mas como Mariana, podemos escolher esperar, planejar e agir com sabedoria. Isso pode significar estudar mais para superar barreiras, unir forças com nossa comunidade ou simplesmente manter a dignidade diante da adversidade. Quando enfrentamos um obstáculo, podemos nos perguntar: o que a floresta faria? Ela não se apressa, mas sempre encontra um jeito. A terceira lição é a força da comunidade. Na história, os passageiros, João, Dona Lúcia, Pedro, Ana, se unem contra a arrogância de Eduardo, criando uma energia coletiva que lembra uma roda de samba ou um ritual indígena. Na cultura brasileira, especialmente entre os povos nativos, a comunidade é o coração da resistência. Aplicar isso significa valorizar nossas conexões, apoiar uns aos outros e lutar juntos por justiça. Seja em um movimento social, em um projeto local ou em uma simples conversa, a união nos torna mais fortes. Podemos começar pequeno, organizar um mutirão no bairro, compartilhar conhecimento ou simplesmente estar presente para um amigo. Como diz o ditado, sozinho se vai rápido, mas juntos se vai longe. Por fim, a história nos ensina sobre a responsabilidade com a terra. Eduardo destruiu florestas e comunidades para construir seu império, mas a terra, através de Mariana, cobrou seu preço. Na cosmovisão indígena, a natureza não é um recurso, mas uma mãe viva. Para viver essa lição, podemos adotar práticas sustentáveis, apoiar iniciativas indígenas e refletir sobre como nossas escolhas impactam o meio ambiente. Cada pequena ação, reciclar, reduzir o consumo, plantar uma árvore, é uma forma de honrar a floresta que nos sustenta. Ao fazer compras, por exemplo, podemos escolher produtos de empresas éticas ou apoiar artesãos indígenas, contribuindo para um futuro mais equilibrado. Essa história não é apenas entretenimento, é um chamado para despertarmos. Como Mariana Tapajós, cada um de nós carrega uma força ancestral, uma voz que pode mudar o mundo. Vamos nos inspirar nela para sermos mais humildes, resilientes e conectados com nossa comunidade e com a terra. Se essa história tocou seu coração, clique no botão de like, compartilhe com seus amigos e familiares e inscreva-se no canal para não perder mais narrativas que celebram a justiça e a sabedoria do Brasil. Deixe um comentário contando de onde você está assistindo e qual lição você leva dessa história. Juntos, como uma roda de samba, podemos espalhar essa mensagem de equilíbrio e esperança. A floresta está nos chamando. Vamos responder?